Essa questão trabalha com determinação de fórmula das substâncias. A substância que foi incinerada, ela era formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa substância, ela sofreu uma combustão completa, produzindo gás carbônico e água. A água que foi produzida, ela foi absorvida pelo CaCl2. A massa inicial do CaCl2 era de 20 gramas e a massa final dele, ou seja, depois que ele absorveu a água, a massa final foi de 26 gramas. Então a gente pode afirmar pela diferença entre esses valores que 6 gramas de água foram absorvidos pelo CaCl2, ou seja, durante a combustão dessa substância, 6 gramas de água foram produzidas. O gás carbônico, ele foi absorvido pelo óxido de cálcio. A massa inicial do óxido de cálcio era 20 gramas, e depois que ele absorveu o CO2, a massa foi de 34,7 gramas. A diferença entre esses valores, 14,7 gramas, indica a massa de gás carbônico que foi produzida pela substância. Como a combustão só forma água e gás carbônico, a gente pode afirmar então que a massa total dos produtos obtidos vai ser 6 gramas mais 14,7 gramas, vai dar um total de 20,7 gramas. Pela lei de Lavoisier, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. E os nossos reagentes são a substância que foi incinerada, que ela é constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós não sabemos os índices, então vamos chamar de X, Y, Z, mais o gás oxigênio, e aí a combustão vai formar água e gás carbônico. A substância tem massa de 10 gramas, porque ele nos contou no enunciado da questão. Se a massa total dos reagentes é 20,7 gramas, a gente pode afirmar então que a massa de gás oxigênio que reagiu foi de 10,7 gramas. Então nós vamos determinar agora a quantidade de matéria de gás oxigênio que reagiu. Nós sabemos que 1 mol do gás oxigênio pesa 32 gramas, 10,7 gramas de gás oxigênio corresponde a uma quantidade de matéria que é de 0,33 mols de gás oxigênio. A quantidade de matéria correspondente aos 6 gramas de água, que é o que nós vimos aqui no início da questão, é 1 mol de água pesa 18 gramas. Se foram produzidos 6 gramas de água, a quantidade de matéria de água que foi produzida é 0,33 mols. E vamos fazer o mesmo agora para o gás carbônico, quando os mols correspondem a 14,7 gramas. 1 mol de gás carbônico pesa 44 gramas, 14,7 gramas, tem uma quantidade de matéria que eu vou chamar de A, que é igual a 0,33 mols de gás carbônico. Com esses cálculos, nós estamos vendo que o gás oxigênio, a água e o gás carbônico, eles reagem na mesma proporção estequiométrica, o que faz com que a proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na fórmula mínima seja C1. A quantidade de hidrogênio vai ser o dobro, né? Se você pegar a fórmula da água, H2O, e multiplica esse 2 por 0,33, nós vamos ter o dobro, ou seja, nós teremos 0,66. Então a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, e a quantidade de oxigênio é a mesma da quantidade de carbono.
Então a fórmula mínima para essa substância incinerada é CH2O. Se a gente escrever então a equação de combustão considerando a fórmula mínima, CH2O mais O2 vai dar CO2 e água. A massa molar da substância incinerada era de 90 gramas. Isso ele te contou no enunciado da questão. A massa dessa fórmula mínima CH2O, ela é de... O carbono é 12, o hidrogênio é 2 e o oxigênio é 16. Isso vai dar um total de 30 gramas por mol. A massa molar da substância incinerada é de 90 gramas e a massa molar da fórmula mínima é de 30 gramas. 90 dividido por 30, nós temos um valor 3 vezes maior. Então é só nós pegarmos agora a fórmula mínima e multiplicá-la por 3. Nós temos então C3H6O3. Portanto, a resposta da questão é a letra B.